A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Escola Dominical. Eu queria, mais uma vez, em nome da liderança da nossa igreja, o pastor Júnior, em nome da liderança da Escola Dominical, irmão Oziel e eu, saudá-los com a paz do Senhor. Vamos começar com a oração e nos elevar ao Senhor. Pai amado e querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento estarmos aqui em tua santa e gloriosa presença, junto com os meus irmãos que estão nesse momento conosco, assistindo essa ministração, Pai amado, que o Senhor possa nos orientar, nos ajudar, nos iluminar, Senhor, para podermos entendermos e absorvermos a Tua Palavra. Pai querido, fica conosco, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos concluindo a nossa revista das lições bíblicas, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma exposição à carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e hoje estamos, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor e ajuda do Senhor, estamos concluindo aqui a última lição, a 13ª lição. Então, por favor, abra sua revista na lição de número 13, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática nos ensina que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, versículo 14, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Como eu falei, a gente está na última lição de número 13, nesses dias que nós passamos de isolamento social. Estamos concluindo o segundo trimestre. Provavelmente, possivelmente, quando voltarmos às aulas presenciais, usaremos novamente essa revista, mas nós já temos aqui ministrado e à disposição, à sua disposição, as 12 aulas anteriores, e hoje nós estamos aqui ministrando a 13ª aula, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O objetivo geral que nós pretendemos alcançar nessa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual, que é o principal ambiente da nossa batalha, a nossa luta, que Paulo vai dizer que não é contra carne e sangue. Os objetivos específicos são 3. O primeiro que pretendemos alcançar é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo objetivo é apresentar o campo de batalha espiritual, e o terceiro, saber quais são, aqui eu errei,
a escrita, saber quais são as armas espirituais indispensáveis aos crentes. E aqui deixa eu corrigir, porque eu escrevi faltando o R, né? Saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Por gentileza, vá para a sua introdução na sua revista, que diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Irmãos, nós pretendemos aqui mostrar que nós, claro, temos uma luta. A nossa luta, ela é travada num ambiente espiritual, contra principados e potestades, contra poderes das trevas, no âmbito espiritual, no âmbito celestial, e que muito do que nós vemos, infelizmente, transmitidos pela mídia, não são realmente aquilo que a Bíblia nos orienta e nos ensina. Por exemplo, pessoas conversando com pessoas possuídas por espíritos malignos. A gente não vê em lugar nenhum na Bíblia esse tipo de atitude, né? Esse tipo de ação em relação a uma pessoa possuída por espíritos malignos. Então a gente precisa entender quais são as armas que estão à nossa disposição e como devemos usá-la. Nós não devemos, por exemplo, conversar com pessoas que estão possuídas por espíritos malignos, mesmo porque o diabo é mentiroso e pai da mentira, e ele traz confusão, e ele traz discórdia, é isso que ele quer fazer. E à medida que a pessoa vai conversar, como eu já vi até pessoas acreditarem no que pessoas possuídas por espíritos falavam, dizendo: ó, tá vendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo que fulano, ciclano, ou igreja tal, tá vendo? Como se a palavra do endemoniado fosse a verdade. Não é. E aí eu me lembro de Paulo dizendo que nos últimos dias teriam pessoas que dariam ouvidos a espíritos malignos, a espíritos demoníacos, e é o que a gente vê hoje, infelizmente, no meio de igrejas evangélicas, ou ditas evangélicas, né? Mas nós queremos mostrar e aprender e ensinar também que existe uma forma de batalhar. A Bíblia vai nos orientar e nos ensinar a usar as armas corretas. O ponto 1 diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. O item 1, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão usada no capítulo 6, versículo 10, a parte A, na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Não é eu enfrentar o espírito maligno na minha força e no meu poder. O excelso poder nos é concedido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo, conforme João capítulo 15, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, Efésios 4, 23, da vida em santidade, Efésios 4, 24, e ser cheio do Espírito, Efésios 5, 18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes para uma vitória numa batalha espiritual. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força maligna, conforme Lucas 10, 19. Então, a pessoa que ler a Bíblia, conhece a Bíblia ou frequenta cultos, não é uma prerrogativa para ela ter vitória no campo espiritual. Ela precisa ter uma vida de santidade, ser cheio do Espírito Santo e renovar a sua mente para que ela se adeque à realidade da palavra de Deus. Por isso que precisamos conhecer essa palavra e vivê-la, praticar essa palavra. O item 2, vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração.
Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, no capítulo 6, versículo 18 de Efésios, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Numa luta espiritual, nós precisamos estar atentos, vigilantes, para tomar cuidado, porque o inimigo ele é astuto. Ele finge, às vezes, possivelmente, ele pode até transparecer em anjo de luz. A pessoa pensar que está vendo um ser de luz, um anjo de luz, e na verdade é um espírito maligno, trazendo um novo evangelho. E aí a Bíblia vai mostrar indícios, indicações de que ali é um espírito maligno, e o Espírito Santo nos dará também discernimento, mas precisamos estar em oração e vigilantes, para a gente saber repreender, para a gente saber barrar, para a gente poder parar a ação do inimigo, que ele quer confundir. Por exemplo, num culto, no ambiente de culto, não é para a gente estar exorcizando ninguém. Mas alguém apareceu e foi possuído por um demônio, eu vou deixar para lá? Não. Pega essa pessoa, leva ela para um lugar isolado da igreja, e lá ora para expulsar, mas não no ambiente de culto, porque no ambiente de culto não é lugar para o diabo se manifestar, e sim para o Espírito Santo de Deus se manifestar. E se alguém deu lugar e espaço para ele fazer, pega essa pessoa, tira ela de lado e vai orar por ela e repreendê-la em nome de Jesus, não no ambiente de culto, porque ele quer atrapalhar a adoração a Deus, ele quer trazer confusão, e a gente precisa estar vigilante, sempre em oração, num ambiente em que o pastor está ministrando, em que alguém está ministrando a mensagem, em que alguém está trazendo uma mensagem, em que alguém está ministrando louvor. A gente tem que estar em espírito de oração, porque está sendo travada uma batalha. Quando você está evangelizando alguém, ou está pensando em falar de alguém no seu trabalho, no seu colégio, na faculdade, ou na sua vizinhança, você precisa orar por essa pessoa, porque ali está sendo travada uma batalha por aquela vida. Então a gente precisa estar orando e sermos atentos, sermos prudentes para sabermos o momento de falar, o momento de nos calarmos, o momento de evangelizarmos apenas com as nossas atitudes. Então precisamos estar fortalecidos no Senhor, sermos vigilantes e estarmos orando e suplicando sempre, e cobertos de oração. Pedir a pessoas que nos cubram. Aqui, quando a gente às vezes sai para um evangelismo, que normalmente nós fazemos às quartas à noite, antes da pandemia, né? A quarta-feira à noite, havia um grupo de irmãos que ficam na congregação, que cobrem de oração aqueles que vão sair, e os que saem estão cobertos de oração, enquanto estão indo nas casas, ministrando a palavra, evangelizando, dando uma palavra de consolo, uma exortação, estão cobertos de oração. Eu lembro que a gente foi visitar uma família em que a pessoa estava sofrendo ataques do inimigo dentro de casa, tendo visões, ouvindo coisas, e a pessoa extremamente assustada. Mas a gente foi com cobertura de oração, as pessoas ficaram na igreja, lá o Senhor trabalhou, o Senhor nos deu uma palavra, ministrou, trouxe consolação à pessoa, e assim devemos fazer. O ponto 2, o tópico 2 diz: conhecendo o campo da batalha espiritual. O item 1, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, usada no capítulo 6, versículo 11 de Efésios, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador, né? Quando a gente às vezes acusa alguém, calunia alguém, a gente está fazendo o papel do diabo.
tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Ele usa meias verdades, mas nela ele traz mentira. E ele usa para isso, como ele fez, por exemplo, com Adão e Eva, em Gênesis 3, 4 e 5. Quando ele se aproxima de Eva, ele diz assim: Deus disse para vocês não comerem das árvores do jardim. Aí Eva disse: não, ele disse isso não. Ele disse que a gente poderia comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. Disse: não, vocês não morrerão, mas serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Seriam semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal, porém morreriam. Então ele usou meias verdades, que a gente chama de sofisma, que é um discurso que tenta lhe convencer, mas com o intuito de tirar vantagem de você, lhe enganar. Outra estratégia do inimigo: deturpar as escrituras. Por exemplo, quando Jesus estava sendo tentado, ele usa o Salmo 91 para Jesus. Ele diz assim: pode te lançar daqui alto abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, te segurarão pelas mãos e tal. E aí Jesus rebate ele e diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele deturpa as escrituras. Outra estratégia: dissimular e induzir a dissimulação, o fingimento, o engano. Quarto, fazer falsos sinais, prodígios e maravilhas. A gente tem que julgar todas as coisas, todas as manifestações, principalmente nós pentecostais, que acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo ele consegue imitar alguns sinais, e às vezes a gente pensa: porque foi um sinal, porque foi uma maravilha, é de Deus. Nem sempre. Por isso que devemos julgar. Fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestivos de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar prontos para enfrentar esse tipo de atitude do inimigo. Ele aqui cita 7, O item 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, no capítulo 6, versículo 12. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa figura de linguagem, nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado, ela é espiritual e não física, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja, ou seja, não é apenas uma pessoa que enfrenta uma luta espiritual específica, apenas ele como indivíduo, mas às vezes é uma região inteira, às vezes é um país inteiro que precisa se unir em oração para lutar contra potestades e principados que possam agir não apenas numa localidade específica, ou em indivíduos específicos, ou em famílias específicas, mas em todo um bairro, toda uma cidade, todo um estado, toda uma região. E aí a gente precisa de discernimento espiritual para que o Senhor nos ensine a estratégia correta e nos ajude como enfrentar determinados poderes espirituais. Item 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Capítulo 6, versículo 12.
Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. O item A, que é o primeiro aspecto. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Segundo, malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Nós não precisamos ter medo, mas também a gente não precisa estar zombando, né? Diabo, não sei o que, aí fala impropérios ao inimigo de nossas almas. Não precisamos fazer isso. Se ele de alguma forma está agindo, nós vamos orar, e ele está sempre, claro, né? Ele não descansa. Mas o nosso Deus também não dorme, não tosqueneja, né? Não pesca, como que a gente diz, né? Está pescando. Deus não faz isso. Deus está sempre atento ao nosso clamor, à nossa oração, às nossas súplicas. Mas também a gente não deve estar falando impropérios, ou estar falando bobagens, ou coisas que eu posso dizer que são ofensivas. Não dá necessidade. Não queira conversa com o inimigo. Conversa com ele, vai embora em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus. Seu lugar não é aqui, vai embora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. O item 3 trata das armas espirituais indispensáveis ao crente. O item 1, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, Deus nos disponibilizou armaduras para que possamos resistir às ciladas, o ataque do inimigo de nossas almas. Estão à nossa disposição. Então, não são nossas, é de Deus. Nós precisamos pedir a Ele: Senhor, nos dá dessa armadura. Vamos ver quais são essas armaduras. As armas indispensáveis de defesa. Aqui eu fiz uma lista dessas armaduras, a parte da armadura, as partes, né, compostas de cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete e espada, que ele cita, né? E a função: o cinto representa a verdade, a couraça representa justiça e retidão, os sapatos representam paz que vem do Evangelho, da pregação da boa nova, da boa notícia. O escudo representa a fé, o capacete, a certeza da salvação, e a espada, a palavra de Deus. E aí que ele cita no item 2 as armas de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade, é o primeiro item, né? Versículo 14, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, a gente tem que pensar, claro, na figura, ok? O cinto, né? Mas aqui, a gente tem que ter em mente, na verdade, a sua função. O que ele está falando? A nossa armadura tem que ser a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Contra as mentiras do diabo, o que vai vencer é a verdade. Armando, mas eu fiz algo tão terrível. Mas fale a verdade. Armando, mas eu disse algo tão terrível. Mas fale a verdade. Armando, mas eu vou sofrer o dano. Mas fale a verdade. Esses dias eu tenho pensado muito que se eu tenho dificuldade em dizer a verdade para alguém, então não tenho o que fazer.
Porque eu preciso assumir a responsabilidade de concordar, de afirmar e de assumir a responsabilidade de que eu fiz algo que eu fiz mesmo. Não tentar dar um jeito, fingir o que é que vão pensar. Se eu fiz, tenho que assumir a responsabilidade. Não fiz isso, não disse isso, eu não cometi esse ato, eu não fiz isso aqui. E por que eu estou dizendo que eu não fiz? Não, mas vão pensar, não importa. Ah, mas vão deixar de falar comigo, não importa. Se eu fiz, eu deveria ter pensado nisso antes. Eu preciso combater os principais e potestades com a verdade, porque ele usa a mentira contra nós. O segundo, vestida a couraça da justiça, também do versículo 14, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, ser correto, ser justo nos seus negócios, ser correto na sua postura, ser justo com as pessoas, é isso que o Senhor requer de nós, e é uma da armadura que nós precisamos utilizar para enfrentar os nossos inimigos. Essas armas precisamos utilizar: a justiça, a retidão, porque o mundo utiliza a injustiça, a impiedade, a maldade. Nós precisamos usar a justiça como uma resposta à injustiça desse mundo. O terceiro, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, agora no versículo 15. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Devemos usar a pregação da palavra de Deus. Armando, mas não sei evangelizar. Leia a palavra de Deus, busque trazer o seu testemunho, aquilo que o evangelho proporcionou, a mudança de Deus, do evangelho na sua vida, para que as pessoas conheçam e entendam que se ocorreu com você, ela vai ocorrer também, ela pode ocorrer também com elas. E fala de firmeza, porque muitas pessoas hoje não sabem mais no que acreditar. Não sabem acreditar. Uns dizem uma coisa: corona mata, corona não mata. Outros dizem pode sair, outros dizem não pode sair. A gente fica, em que eu vou acreditar? É para sair ou não é para sair? Mata ou não mata? Então nós não temos essa dificuldade. Por quê? Porque nós temos a verdade da palavra de Deus. Para nós a verdade não é relativa, ela não varia, não está variando de acordo com as necessidades de algumas pessoas, ou de acordo com a visão de mundo de algumas pessoas. Ela é assim e acabou. Sim é sim, não é não. Bom é bom, mal é mal. Não existe inversão de valores na palavra de Deus. Então nós precisamos estar firmes. Na minha opinião, a sua opinião está em segundo plano. Primeiro a palavra de Deus. A minha opinião não, a palavra de Deus. Pode ser professor, pode ser eu, pode ser pregador, pode ser pastor, pode ser quem for. Primeiro a palavra de Deus, depois a opinião de alguém. Mas quem determina, nós precisamos estar firmados, é no que a palavra de Deus nos ensina. Quarto, tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. E fé aqui não é apenas acreditar em algo e crer e pensar positivo, mas é confiar que em meio às adversidades o Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado, o Senhor me protege. A despeito das circunstâncias. Quinto, o capacete da salvação, verso 17, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Nós precisamos estar confiantes
na declaração do Senhor de que somos salvos quando cremos no que Cristo fez por nós na cruz. Você não precisa duvidar, você precisa estar confiante, mesmo que lhe acusem, mesmo que o diabo lhe aponte. Se ele lhe apontar, diga: olha, realmente eu sou assim, realmente eu fiz isso, mas você esqueceu de uma coisa: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Terceiro e último item: a imprescindível arma ofensiva. Nós vimos as armas de defesa, agora existe uma arma de ataque ofensiva, que é a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é makaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Jesus enfrentou o inimigo com a palavra de Deus. Quando o diabo ofereceu a ele a oportunidade de ele manifestar o poder de Deus em benefício próprio, transforma essas pedras em pães, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, citando um texto de Deuteronômio. Quando ele enfrentou Jesus, levando Jesus ao pináculo do templo e mandando Jesus descer, pular, saltar lá do pináculo do templo, porque estava escrito que aos anjos Deus daria ordem aos anjos a respeito de Jesus, e o apanhariam e o acolheriam, não deixariam que ele se esborrachasse, como diz aqui o cearense, no chão, citando de forma deturpada a palavra de Deus. Jesus rebate dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele conclui, ele mostra todos os reinos do mundo e disse: olha, todos são meus, e eu vou dar a ti se prostrado me adorares. E Jesus diz: vai, Satanás, porque está escrito, pela terceira vez: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, precisamos, no enfrentamento contra o diabo, usar a palavra de Deus, usar esta palavra. Eu lembro uma vez que eu estava vindo ao culto, e uma pessoa que me conhecia da infância encontrou-se comigo e disse: ah, tu é crente? Tu é um crente safado. Ela não disse safado, mas ela disse uma palavra pejorativa: ah, tu não presta. Foi isso. Tu não presta. Aí eu olhei para ela e disse: realmente eu não presto não. Você não tem razão, eu não presto. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele é tão bom para mim e para você, que ele pega alguém que nem eu, que não presta, que não serve para nada, que não tem valor, e ele dá valor, ele faz prestar, ele muda a vida, ele transforma. E se ele fez comigo que não presta, imagina com você o que ele não pode fazer. Aí ela olhou para mim, me deu um tapa nas costas e mandou ir embora. Mandou ir embora, eu vim embora. Eu falei da palavra para ela. Eu entendi que aquela pessoa não era o alvo da minha luta, contra quem eu deveria mirar as minhas armas, mas era o inimigo da minha alma, que estava ali querendo me acusar. Mas ele saiu envergonhado, derrotado, porque aquela pessoa foi até evangelizada. Eu falei para ela do amor de Jesus, que pega alguém que não presta e muda a vida dela, muda a vida da pessoa. E ele pode fazer isso com todos nós, e tem feito com a nossa vida. Conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Quando você for confrontado pelo inimigo de nossas almas, está aqui, as armas: verdade, retidão, paz, fé, certeza de salvação e palavra de Deus. Quando a gente diz ore, aí eu esqueci esse, porque todos esses estão
fortalecidos pela oração. Oração e vigilância. Vigilância. Ixi, não deu para escrever tudo. A gente tem que estar orando e vigiando o tempo todo, porque a nossa luta é num ambiente que a gente não está acostumado a lidar, porque nós somos seres físicos, né? E a nossa luta é metafísica, é para além dessa realidade, de seres que já vivem antes de nós. Eles não são eternos, porque não são como Deus, que sempre existiram. Houve um momento em que eles não existiram e Deus os criou, mas eles vivem para sempre, né? E eles vivem numa realidade para além da nossa. Eles não são seres mortais como nós, não são seres físicos como nós, apesar de interagirem conosco, ou na nossa realidade, são seres para além da nossa realidade. Mas mais poderoso é quem está conosco do que quem está lá fora no mundo. Então não devemos temê-los, não devemos ter medo, mas devemos usar as armas que estão à nossa disposição, que Deus nos entregou e nos deu, revelada aqui na carta aos Efésios. Irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa proveitosa. Eu acredito que sim, porque a palavra de Deus tem muito a nos ensinar e tiramos muito proveito dela. Eu espero que ela tenha essa jornada, essa caminhada que tivemos durante essas 13 semanas, nessas 13 lições, essas ministrações venham tenham impactado. Minha oração é que essas lições tenham impactado suas vidas, assim como impactou a minha, tenham sido abençoadoras, esclarecedoras para a vida de cada um de vocês, e que vocês possam usar no dia a dia de vocês aquilo que nós aprendemos nessas lições, estudando a carta aos Efésios. Se você não leu a carta aos Efésios, eu aconselho a que leia. São apenas 6 capítulos, é bem curtinha ela, tá certo? E você lê ela rapidinho, não tem muita dificuldade. Se você ler um capítulo por dia, em meio de uma semana, você já leu, porque a semana tem 7 dias, né? Então, leia essa carta, você vai ser muito abençoado, ricamente abençoado, como eu fui. Deixe-me fazer uma oração para a gente encerrar por sua vida. Pai amado e querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, sobre toda a terra, sobre tudo que existe, Senhor. O Senhor tem a primazia, ó Pai amado. O Senhor escolheu a Jesus Cristo como cabeça de todo principado e potestade, seja nos céus ou na terra. Nós exaltamos o Teu sobrenome, o Teu nome soberano, a Tua pessoa, a Tua santidade, a Tua pessoa, Senhor amado, que é um Deus 3 vezes santo. Exaltamos, ó Deus, a Tua justiça, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos aqui engrandecer a Tua pessoa, gratos por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas nesses dias, na vida dessas pessoas que estão assistindo essas ministrações. Meu Senhor, que o Senhor possa estar com elas, ó Deus amado, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa consolá-las nesses dias, ó Deus, difíceis, nesses dias de perdas, Senhor, nesses dias de isolamento social, que o Senhor abençoe essa pessoa com a Tua presença, com o Teu afago, com o Teu abraço, ó Espírito Santo, que o Senhor possa aquecer esse coração novamente, trazer a alegria da Tua presença, trazer a paz da comunhão contigo, Senhor, de uma consciência limpa. Senhor, que o Senhor fortaleça essa vida e ajude ela a enfrentar os espíritos malignos, os poderes das trevas que se levantam contra o Teu povo. Senhor, nesses dias eu oro, ó Pai querido, pela família dessas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa, ó Pai, ministrar uma bênção sobre cada um deles, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura àqueles que estão enfermos, possa, ó Pai amado, ajudar aqueles que estão passando por
por uma dificuldade, ó Pai querido, seja no âmbito espiritual, ó Pai amado, que o Senhor repreenda a ação do maligno e que o Senhor traga paz, traga luz, traga entendimento, ó Pai querido, e traga a tua doce e maravilhosa presença, pois eu te peço em nome de Jesus, amém. Você gostou? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal e que o Senhor nos abençoe e te abençoe também, amém?